Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Homem de Três Olhos. Minha experiência, por circunstâncias das quais eu não quero aprofundar, envolve meus pais não sendo mais capazes de cuidar do meu irmão mais novo. Eu tenho 27 anos e assumi a responsabilidade de cuidar dele. Ele completou 10 anos no mês passado. Para cobrir os custos de sustentar uma família, eu precisei arrumar um emprego. Eu não ganho muito, mas pelo menos é o suficiente para comer. Meu irmão tem autismo. E embora sua condição não seja grave, é necessário tratá-lo de maneira especial. Quando ele era mais jovem, ele sofria de terrores noturnos. Eu acordava durante a noite com gritos horríveis, e quando eu ia vê-lo em seu quarto, ele estava com o rosto contorcido, como se tivesse visto a criatura mais horrível imaginável. Eu o acalmava da melhor maneira que eu podia e eu dormia abraçado com ele. Com o tempo, esses episódios de terrores noturnos diminuíram até se tornarem muito ocasionais, e eu quase me esqueci deles. No entanto, a história que eu quero contar hoje é sobre uma das razões sombrias pelas quais esses males voltaram. Eu lembro-me que era uma terça-feira. Eu saí do trabalho e acompanhei meu irmão até a nossa casa. Infelizmente, como sempre, eu tive que voltar ao trabalho para continuar as minhas tarefas. Eu não gostava nem um pouco de deixar o meu irmão sozinho, mas era isso ou não trabalhar e morrer de fome. Quando eram 7 da noite, eu voltei para casa e vi um monte de gente reunida ao redor da casa de um vizinho. Havia até policiais impedindo os curiosos de se aproximarem. Eu perguntei a alguém lá o que havia acontecido, e eles me disseram que alguns ladrões haviam invadido a casa deles e acabaram atirando no pai. Assim que eu soube disso, eu corri de volta para casa para ver como meu irmão estava. Eu o encontrei em um canto do banheiro encolhido em posição fetal. Assim que ele me viu, ele se levantou e me abraçou. Luciano, ele estava tão assustado. Claro que naquela noite e nas noites seguintes eu tive que dormir com ele. Era tanto para tranquilizá-lo quanto para protegê-lo caso a mínima possibilidade de os ladrões virem até nossa casa se tornasse realidade. Com o passar dos dias, os nervos de ambos pareciam ter se acalmado, mas a paz não durou muito. Os pesadelos do meu irmão voltaram. Na primeira noite, em que os seus gritos ecoaram pela casa, a primeira coisa que me veio à mente foi que aqueles desgraçados haviam invadido a nossa casa. Eu corri para o quarto dele e olhei tudo ao redor. A única pessoa lá era o meu irmãozinho. No entanto, dessa vez ele parecia mais inquieto do que o normal. Ele chorava e segurava a cabeça, aterrorizado. "Tinha um moço aqui", ele dizia. Eu sentei-me ao seu lado e o abracei. Eu percebi que ele estava tão assustado quanto eu, com medo de que os ladrões voltassem. Luciano, então, semana após semana, as noites em que ele acordava assustado se tornavam cada vez mais frequentes. Houve um dia em que ele começou a gritar: "O homem de três olhos está vindo me pegar." Eu estava tão confuso. As coisas que estavam acontecendo naquele período estavam se tornando obscuras e cada vez mais sombrias. O que assombrava o meu irmão não era um trauma causado pelos ladrões, mas algo mais. O homem de três olhos era um tema que estava me deixando louco. No início eu não entendia de onde o meu irmão havia tirado isso, e se não fosse o fato de eu mesmo tê-lo visto, eu não teria entendido ou acreditado nele. Certa noite, um pesadelo me acordou. O primeiro impulso foi pegar meu telefone e ver se havia mensagens novas. Ao ver que todas as minhas redes estavam limpas, eu coloquei o telefone de cabeça para baixo e fechei os olhos. Não me custou muito pegar no sono, mas dessa vez
eu senti claramente que algo estava errado. Eu senti medo sem saber por quê. Meu coração batia rápido e eu senti um arrepio. Então eu senti a presença. Algo estava ali comigo. Eu levantei a cabeça e eu o vi. Um homem do qual eu não conseguia ver os traços faciais, exceto por um detalhe muito peculiar. Onde deveriam estar seus olhos, havia linhas de sangue que desciam e percorriam pelo seu rosto, além de mais sangue gotejando de sua testa. A ideia veio à minha mente imediatamente. Esse era um homem de 3 olhos do qual meu irmão falava. Da maneira mais estranha possível, em questão de segundos, a sombra se fundiu com a escuridão do quarto e eu deixei de vê-lo. O mais curioso de tudo é o que eu descobri depois. Embora eu não tivesse contato com nenhum dos meus vizinhos, os rumores se espalharam rapidamente. Quando eu fui à padaria perto de casa, eu ouvi a senhora do balcão e outra pessoa conversando sobre o assunto. Uma única frase da conversa foi suficiente para unir todos os pontos. O vizinho da casa ao lado havia sido morto com um tiro na testa. O homem de 3 olhos nada mais era do que a alma, o fantasma, ou, como você quiser chamar, do vizinho que foi executado. E o terceiro olho na testa era o buraco da bala que havia entrado. Sabendo como estava a situação, eu dormi por um tempo no mesmo quarto do meu irmão. Embora tenhamos enfrentado algumas noites igualmente aterrorizantes, com o tempo, as aparições do espectro cessaram e a nossa vida finalmente tomou um novo rumo. O cachorro de rua. Saudações, Luciano. É um prazer estar aqui com todos e ter a minha história narrada nesse canal. Eu me chamo Samuel e minha experiência ocorreu durante uma visita à fazenda dos meus tios. Meu avô havia falecido e fomos até lá para o velório. Foi lá que eu conheci uma prima pequenininha de cerca de 6 anos chamada Beatriz. Ela é muito bonita e fofa e nos demos bem de imediato. Junto com ela e outros primos, fomos explorar os arredores da fazenda após o dia do velório. A menina já conhecia o lugar, pois morava lá, e nos mostrou seus lugares favoritos. Chegamos a um caminho de onde podíamos ver o campo em todo o seu esplendor. Nós, que somos da cidade, ficamos ali alguns minutos contemplando a paisagem. De repente, a Beatriz segurou minha mão e se posicionou atrás de mim. Seu olhar estava fixo em um cachorro preto e desnutrido que vinha em nossa direção. A menina começou a soluçar como se não quisesse que o animal se aproximasse. Não se preocupe, ele não vai fazer nada, eu dizia, mas ela continuava tão aterrorizada como se estivesse vendo um monstro. Ela me puxou para irmos embora e, apenas para não vê-la chorar, nos afastamos do pobre cachorrinho, que apenas ficou nos observando enquanto nos afastávamos. Perguntamos por que ela tinha medo e pensamos que ela nos contaria coisas simples como que o cachorro latiu para ela ou a perseguiu. No entanto, ela nos contou coisas tão estranhas que só conseguimos pensar que eram fruto de sua imaginação. Ela disse que o cachorro falava com ela, que quando eles estavam sozinhos, a criatura andava nas 2 patas e a encarava sem piscar. Ela também nos contou que o cachorro exalava um cheiro horrível, mas não como um animal normal do campo, algo rançoso e morto. Ao ouvir isso, eu dei uma última olhada para trás apenas para perceber que o cachorro preto tinha sumido. Naquela mesma tarde, eu me sentia especialmente reflexivo e melancólico pela morte do meu avô. Então, sem dizer nada a ninguém, eu saí para caminhar um pouco. No trajeto, eu me deparei com o cachorro que a Beatriz temia. Ele me viu ao longe e veio correndo na minha direção. Ao contrário do que a menina contava, o cão era muito carinhoso e brincalhão.
Esses animais, com um simples afago, poderiam seguir você pelo resto da vida. Então, ele me acompanhou durante a minha caminhada. Enquanto eu ouvia música com um único fone de ouvido, eu parei de prestar atenção no animal e, de repente, eu ouvi uma voz tão clara que parecia que ela estava ao meu lado. Eu me virei para trás, mas não havia ninguém, exceto o cachorro preto. Por causa das histórias da Beatriz, a minha imaginação não teve dificuldade em fantasiar que foi o animal quem havia falado. Eu o vi, mas ele apenas me encarava sem fazer mais nada. Confuso, eu continuei a caminhar para frente e novamente ouvi uma voz, tipo um sussurro, mandando eu me virar. Eu fingi não ter ouvido e continuei meu caminho. Vire-se, repetiu com um tom mais grave e alto. Preocupado com a situação, eu virei a cabeça. E o que eu vou contar a seguir, ninguém acredita. Mas, amigos, eu juro, lá estava ele, o cachorro, de pé, nas duas patas, caminhando desajeitadamente em minha direção. Sem ter certeza se isso era minimamente normal, eu retornei pelo caminho que tinha vindo e corri tão rápido que eu tropecei algumas vezes. O cachorro, dessa vez novamente em 4 patas, começou a correr atrás de mim. Eu estava tão apavorado que eu não sabia se ele estava brincando como no início ou se agora ele corria para me atacar. Eu não sei se foi obra do medo ou da minha imaginação, mas eu posso jurar que quando eu olhei para trás enquanto eu tentava escapar, ele manteve um sorriso sinistro. Ele me perseguiu por alguns metros e parou, mas mesmo assim eu continuei correndo até chegar à casa dos meus tios. Todos me viram muito preocupados e perguntaram o que havia acontecido, mas eu não tive coragem de contar sobre o ocorrido. Eles achariam que eu estava maluco. Quem sabe, talvez tenha sido um mal-entendido. Não é impossível que um cachorro se erga nas 2 patas e talvez eu tenha imaginado aquela voz. Eu trato de pensar que as histórias da Beatriz são falsas e o que eu vivi foi um acontecimento isolado, cheio de coincidências. O Senhor no meu berço. Olá, Luciano. Eu gosto muito dos seus vídeos e quero compartilhar uma experiência na esperança dela poder ser útil para algum deles. Desde criança, coisas estranhas acontecem comigo que eu não consigo explicar. Meu pai conta que alguns dias após o meu nascimento, o meu avô paterno faleceu. Eles nunca se deram bem, então ele realmente não deu muita importância e nem mesmo compareceu ao funeral. A partir daí, meu pai conta que coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos caíam sem razão aparente, a cama se movia, ou ele sentia que alguém tocava seus pés enquanto ele dormia. No entanto, a coisa mais estranha aconteceu no dia em que ele encontrou o fantasma do meu avô de pé diante do meu berço, olhando fixamente para mim. Meu pai disse que talvez fosse porque ele não o tinha perdoado em vida, mas uma vez que ele fez as pazes com ele e mandou rezar uma missa em seu nome, todos esses eventos pararam, pelo menos para o meu pai, mas para mim, essas coisas continuaram acontecendo. Eu lembro-me muito bem de um dia em que eu estava assistindo televisão e, repetidamente, um crucifixo caía da parede onde estava pendurado em cima da mesa. Eu o colocava de volta no lugar e poucos minutos depois ele voltava a cair. Em quadros ou pinturas que tínhamos, às vezes os olhos pintados se moviam. Eu via a íris das pessoas pintadas indo de um extremo ao outro da sala. Mas o ápice foi uma noite em que eu estava com insônia. Enquanto eu meditava sobre o quanto eu estaria cansado no dia seguinte, eu ouvi a porta da entrada se abrir. Eu morava em uma pensão enquanto estudava na universidade e achei muito estranho que alguém entrasse ou saísse à 1 da madrugada. Enfim, não era algo que me preocupasse especialmente. Talvez alguém tenha saído para jantar ou para uma festa, eu pensei. E de repente,
eu notei que os passos se aproximavam da sala, depois da sala de jantar, da cozinha, do corredor e finalmente do meu quarto. Então, longe de pensar no pior, eu acreditei que precisavam de alguma coisa de mim. Vão bater a porta, eu pensei. Mas não. A porta foi aberta diretamente. Isso me fez pensar que talvez não fosse alguém da casa, mas um ladrão, um invasor ou algo assim. Eu fiquei tão assustada que eu não queria virar para olhar para a porta. Eu estava tremendo. Eu vi os passos cada vez mais perto da minha cama. Ele se sentou ao meu lado, e então, antes que eu me virasse para vê-lo, eu imaginei que talvez fosse algum outro estudante que morava lá. Novamente, não era. Eu não conhecia o sujeito. Ele era um homem magro de cabelos cacheados, olhando para mim com os olhos bem abertos. Eu tentei gritar, mas eu me senti paralisada. Quando ele se aproximou de mim, eu me defendi afastando o rosto dele e puxando seu cabelo para trás. Durante essa luta, ele simplesmente desapareceu, evaporou-se entre as minhas mãos. Foi tão estranho, porque eu estava certa de que era um homem de carne e osso. Obviamente eu estava aliviada por a minha vida não estar realmente em perigo, mas eu não sabia ao certo o que havia acontecido. Embora eu sofresse de paralisia do sono relativamente recorrente, isso foi muito diferente. Depois disso, aos poucos, as coisas foram se acalmando. Na verdade, aos 27 anos, os fenômenos paranormais, ou pelo menos inexplicáveis, pararam de ocorrer. No entanto, às vezes eu me pergunto se aquele homem que meu pai viu em pé diante do meu berço quando eu era um bebê era realmente o meu avô. Luciano, muito obrigado por ler o meu relato. O Homem Sombra. Saudações, Luciano e amigos. Eu levei bastante tempo querendo contar isso, mas eu não me atrevia a enviar, dada a carga emocional que essa história me traz. Olha, eu gosto muito de escrever, mas redigir isso foi bem difícil para mim. Isso aconteceu na cidade de Iuna, no Espírito Santo, onde eu morava na época. Hoje eu sou casada e moro com meu marido em Guarapari. Eu não sou a protagonista da história que eu vou contar. Eu sou mais como uma personagem secundária, uma testemunha que dará voz à protagonista que, infelizmente, não pode mais contar essa história. Eu conheci a minha amiga Isabel no primeiro ano do ensino fundamental e fomos amigas até o final. Nos interessávamos por contos de terror e tudo que era paranormal, embora não fôssemos especialistas, apenas gostávamos desses temas. Naquela época, a internet não era muito acessível na nossa cidade, e nossos pais limitavam e vigiavam o nosso acesso à rede. Só muito tempo depois foi que eu entendi o motivo. Talvez eu esteja enganada, talvez não. Mas agora é tarde demais. Uma noite, por volta das 10 horas, estávamos esperando do lado de fora da escola para que nossos pais nos buscassem, já que tínhamos ido a uma festa que começou no finzinho da tarde. A festa continuava dentro da escola, a rua estava bem tranquila. Nós conversávamos sobre coisas de meninas de 13 anos, até que ela ficou em silêncio. Ela olhava para longe, para os telhados de algumas casas. "Olha", ela disse, e eu olhei na direção que ela havia apontado. O que eu vi naquele momento, eu não consegui identificar. Parecia a silhueta negra de um homem alto com um sobretudo ou uma capa e um chapéu bem alto. Uma imagem curiosa, já que ninguém se vestia assim em uma cidade onde as temperaturas mesmo à noite não caem abaixo dos 28 graus no verão, e um chapéu de copa seria muito ridículo em qualquer época do ano. Ele não se mexia, e embora eu gostasse da ideia de que fosse algo estranho, eu sempre fui cética o suficiente para procurar explicações.
Poderia ser apenas um conjunto de objetos empilhados, e, dada a escuridão da noite, dava a impressão de ser um homem com chapéu, ou mesmo algum engraçadinho que, sem ter o que fazer, resolveu pregar uma peça nas pessoas que passavam na rua. Nossos pais chegaram para nos buscar e deixamos aquela visão para lá. Bom, pelo menos eu a deixei. Dias depois, minha amiga Isabel começou a me contar que ela continuava vendo aquele homem com chapéu. Ela dizia que o via em muitos lugares, que via sua silhueta na janela atrás das cortinas, no telhado da casa em frente à dela ou entre a multidão no mercado, sempre como uma massa negra, como se uma sombra pudesse se descolar da parede e adquirir tridimensionalidade, como se fosse, em suas palavras, um líquido negro flutuante. Luciano, eu tenho que confessar que eu me senti um pouco ciumenta por ela estar vivendo essa experiência estranha e eu não. Mas aconteceu algo que não me fez mais desejar ter vivido aqueles fenômenos. As visitas do homem com chapéu eram esporádicas no início, mas se prolongaram por 2 anos. Quando completamos 15 anos, elas começaram a ser mais frequentes e foi aí que ela começou a adoecer. Ela estava muito magra e pálida e estava o tempo todo cansada. Ela foi diagnosticada com leucemia pouco antes da formatura, a qual ela não pôde comparecer. Meus amigos, dentro de algumas semanas após receber o diagnóstico, ela acabou falecendo. Em nossa última conversa, ela me revelou que aquele homem ficava o tempo todo sentado em uma pequena cadeira que ficava em um canto do quarto dela e que ninguém da sua família acreditava quando ela dizia que aquele homem estava ali, em silêncio, com o olhar fixo sobre ela e uma expressão serena e solene, como um abutre que espera a presa apodrecer para então devorá-la. Luciano, eu me pergunto se foi uma série de coincidências ou se esse homem com chapéu era um mensageiro, um presságio, ou talvez o ceifador, ou se era o famoso homem-sombra do qual muitos falam em fóruns da internet. Isso teve a ver com sua morte precoce? Eu acho que eu nunca saberei com certeza quem ou o que tirou a minha amiga de mim.